Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com muita alegria que a gente está novamente reunidos nesse domingo para podermos estudar mais da Palavra de Deus, designar um tempinho da nossa semana para podermos conhecer mais da Sua Palavra, podermos buscar mais, aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. O estudo de hoje nós vamos falar sobre a hospitalidade. É uma temática muito importante, porque às vezes a gente pensa em hospitalidade no tocante de receber as pessoas na nossa própria casa. E a hospitalidade ela vai um pouco além. Ela também representa a hospitalidade no seio da igreja. Então, nós vamos também tratar sobre esse elemento, né, da recepção das pessoas na igreja na aula de hoje. O alvo da nossa lição vai ser entender que nós devemos praticar a hospitalidade alegremente, nos propor a receber irmãos em nossa casa e investir na prática de hospedar irmãos e saber como receber a bem a todas as pessoas na igreja. Vamos orar, vamos pedir para que Deus esteja abençoando o nosso estudo dessa manhã. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos unidos virtualmente aqui, estudando, conhecendo mais da tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando esse estudo, Pai, que venha a ser um estudo proveitoso para nós, um estudo que venha a edificar a nós, as nossas vidas, e nos ajudar, Pai, na nossa missão de fazer bem uns aos outros, abençoar uns aos outros e ajudar a abençoar o bairro do Grajaú e as pessoas que estão à nossa volta. Continua conosco, continua com esse estudo, que venha a ser um estudo que venha a ser bem proveitoso. Nós pedimos isso em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Muito bem, irmãos. A hospitalidade é uma questão importante porque ela, às vezes, ela tem uma certa forma de você lidar com ela, né, dependendo da região onde você mora. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de me hospedar na casa de irmãos de igreja. Uma vez eu fui em um acampamento de uma igreja Assembleia de Deus, e aí no retorno desse acampamento, a Assembleia de Deus ela ficava lá em Niterói. No retorno do acampamento, havia ficado muito tarde, era domingo de noite, né, e estava tarde para voltar para o Rio. Na época eu não tinha carro, e aí uma irmã da igreja falou com a sua mãe e elas ofereceram de me hospedar na casa delas, na casa da família, né, para que eu pudesse, então, no dia seguinte, retornar para a minha casa na segunda de manhã com tranquilidade. E foi interessante porque a casa dessa família era um terreno grande, né, ali em Niterói, e eles construíram na parte de trás da casa. A casa da família ficava na frente. E na parte de trás da casa, eles tinham construído 2 quartos, 2 suítes, né, com um banheiro. E o propósito daquelas suítes era justamente hospedar pessoas que vinham de fora, né, preletores, pregadores, cantores. Então, aquela família, ela havia entendido que uma possibilidade de abençoar a igreja era receber pessoas que vinham de fora nas suas casas. E depois, no dia seguinte, elas me receberam na casa principal, ofereceram um café da manhã bem regado, e eu me senti muito acolhido, né? Apesar daquela situação de eu ter ficado até o dia seguinte, até segunda-feira, no local. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas em lugares distantes, em cidades distantes, pessoas da igreja, muitas vezes elas fazem esses cômodos para poder receber pessoas de fora. Mesmo quem não é de igreja, muitas vezes faz esses cômodos para receber familiares, né, receber parentes que muitas vezes viajam, vão até esses lugares onde a hospedagem às vezes é difícil, é complicada,
e aí essas pessoas elas constroem esses cômodos para poder receber os seus parentes, receber os seus amigos. Antigamente, quando os apartamentos eram maiores, né, aqui no Rio de Janeiro, era também comum que as pessoas mantivessem um quarto de hóspedes dentro de casa, justamente para poder receber as pessoas que vinham de longe, né? Mas com o passar do tempo, os imóveis eles diminuíram de tamanho, né? Então, os apartamentos hoje cada vez mais estão menores e você não tem mais essa possibilidade. Então, existem algumas perguntas que a gente tem que se fazer, né? Porque mesmo quem não tem condições de receber pessoas na sua casa para poder passar a noite, tem gente que gosta de receber os amigos para uma noite, de jantar, filmes, jogos, né? Tem gente que gosta de receber. Eu tive uma chefe, no meu trabalho que ela gostava de receber as pessoas na sua casa. Ela chamava a equipe dela, a gente ia para casa dela, ela morava e ainda mora em Botafogo. E a gente ia para lá e a gente tinha uma tarde agradável, jogava perfil, jogava palavreação, e a gente podia ali ter um momento agradável, longe do ambiente de trabalho. Então, tem gente que gosta disso. Por quê? Às vezes é natural, às vezes é natural. Tem gente que gosta de hospedar para poder ostentar, tá? A gente sabe que tem gente que tem receber as pessoas na sua casa, na verdade, para poder ostentar a casa que tem. Mas tem gente que gosta de receber simplesmente pela amizade, por poder ter as pessoas num ambiente mais agradável, mais confortável, mais amigável, né? Então, tem gente que gosta disso. Quem as pessoas preferem hospedar, né? Em geral, são pessoas com quem você tem maior familiaridade, né? Então, é muito comum a gente receber na nossa casa quem? Ou parentes ou amigos, né? Amigos próximos, padrinhos de casamento, às vezes, né? Pessoas que são de uma proximidade muito grande. Geralmente são as pessoas que se a gente prefere receber nas nossas casas. Quais são as opiniões, as inconveniências da hospedagem, né? Bom, eu sempre, quando eu penso em receber alguém na minha casa, eu sempre penso nisso. Primeiro, tem que arrumar a casa, né? Segundo, tem que pensar no que vai oferecer para essas pessoas, né? Então, às vezes tem que pensar numa comida, às vezes tem alguém que é vegetariano, tem alguém que é alérgico a alguma coisa, e você tem que pensar nisso, raciocinar no que você vai oferecer para as pessoas. Então, essa é uma inconveniência da hospedagem, né? Você saber conhecer as pessoas para saber o que você vai oferecer. Você tem que ter alguma coisa para oferecer. Isso demanda, às vezes, um gasto, né? Então, muitas pessoas que, às vezes, gostariam de receber as pessoas nas suas casas, às vezes ficam com vergonha da casa que tem, porque, às vezes, os móveis são deteriorados, são antigos, ou a casa é antiga, ou a casa fica num lugar complicado. Às vezes as pessoas querem receber, mas ficam meio sem graça de receber. Então são alguns inconvenientes, né, da hospedagem. É perigoso hospedar pessoas a quem não conhecemos? Bom, se a gente for pensar, tudo depende de onde a gente mora, né? E tudo depende desse não conhecemos. Porque se nós não conhecemos, mas outras pessoas conhecem, fica mais fácil. Por exemplo, aquela família que me hospedou em Niterói não me conhecia, porém sabia que eu era uma pessoa da igreja por outras pessoas, né? Então eles entendiam que seria seguro me receber nas suas casas. Agora, se você for pegar uma pessoa da rua que você não conhece, você for hospedar na sua casa, você precisa ficar de olho. Por quê? Porque você não sabe quem é essa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa pode fazer. Você não conhece o histórico dessa pessoa. Então é preciso você ser prudente como a serpente, como a Bíblia nos fala, né? A gente precisa entender que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente coloca para dentro da nossa casa. Você crê que ao hospedar poderemos sim saber estar hospedando anjos? Né? O que isso significa? Bom, quando a Bíblia fala de hospedar anjos, né, Jesus estava falando sobre isso, significa que a gente pode estar hospedando pessoas que poderiam nos abençoar tremendamente e a gente não sabe.
né? Às vezes as pessoas elas têm um histórico de vida tremendo, né? Às vezes elas têm uma palavra que pode nos oferecer, graças à sua história de vida, graças à sua vivência, que vai nos ajudar no momento que nós estamos lutando conosco mesmos, que nós estamos enfrentando. Então, receber bem as pessoas pode ser bênção para nós, pode ser bênção para as nossas vidas. O texto base dessa semana, ele se encontra em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. E ele vai falar sobre essa questão da hospitalidade, né? Vamos ler o texto, tá? Eu coloquei aqui na Nova Versão Internacional. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Muito bem. O que esse texto está mostrando? Bom, o contexto dele é uma orientação para a igreja. É importante notar que, naquela época, as pessoas elas viajavam, né, elas transitavam pela região ali da Judéia, elas viajavam muito de cidade em cidade, e quando elas viajavam, os discípulos também viajavam, elas se hospedavam, elas necessariamente se hospedavam, né? E aí era muito comum que os cristãos recebessem essas pessoas quando estavam viajando, né? Era comum as pessoas terem um cômodo para os viajantes, para que os viajantes pudessem ser bem recebidos. E isso se deve a uma orientação lá do Antigo Testamento, de que o forasteiro deveria ser bem tratado, deveria ser bem cuidado. Então, quando o Pedro fala para sermos mutuamente hospitaleiros, primeiro, ele está falando que tem que ser algo que todos devem fazer. E quando ele fala sem reclamação, sem murmuração, ele dá a impressão de que as pessoas reclamavam. Claro, se você tinha uma pessoa que se hospedava na sua casa e não fazia nada, e na verdade ficava como um parasita, claro que isso geraria complicação, geraria murmuração. E é claro, essa pessoa deveria ser exortada, porém, a pessoa que hospeda deveria hospedar com amor, né? A base da hospitalidade é o amor, e acho que a base do cristianismo todo é o amor, né? Então, quando a gente lê toda a Bíblia utilizando o amor como a chave, a gente compreende tudo. E a palavra de Deus deixa de ser algo com um códice de regras e passa a ser um manual de vivência e de relacionamento, né? Então, a base da hospitalidade é o amor. Se a gente ama o próximo, nós vamos querer receber bem essa pessoa, seja na nossa casa, seja na nossa igreja. Então, a gente vai querer fazer o melhor por ele. A gente vai querer fazer o melhor por ela. Hoje de manhã, na PIB do Grajaú, vai estar tendo café de comunhão, né? Se você desejar, se você tiver como, você pode estar, assim que terminar a lição, você pode estar saindo da sua casa e indo para a PIB do Grajaú. A PIB, ela faz um café da manhã, e é um café da manhã de excelente qualidade. E esse café da manhã ele é oferecido para as pessoas gratuitamente, 0800, para que as pessoas possam estar ali tendo um momento para conversar, para matar a saudade, para poder estarem se atualizando, estarem basicamente se relacionando, né? A igreja é isso. E muitas vezes na igreja nós não temos essa oportunidade. Às vezes a gente chega para o culto, né, assiste o culto, quando termina o culto já tem que sair, porque tem compromisso, tem que dar almoço das crianças, tem que almoçar no shopping ou almoçar em casa, a esposa às vezes tem que preparar comida ainda, então muitas vezes a gente não tem essa oportunidade na igreja, né? Então, uma forma de você mudar isso é o café de comunhão, né? Esse café da manhã que a PIB do Grajaú faz. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje ao vivo, e você desejar, você já está convidado para ir até a PIB do Grajaú
para participar do café de comunhão. Mas o que importa, o que eu queria dizer com esse jabá, né, do café, é que o café da manhã é muito bom, é de excelente qualidade. Por quê? Porque a igreja entende que tem que dar o melhor para as pessoas, né? Também recentemente a igreja ela ia abrir o templo para receber pessoas em situação de rua para fazer um jantar. Infelizmente choveu muito, alagou o templo na época, o templo ainda não estava totalmente vedado, né? O templo ainda está sendo construído. E aí eles não tiveram condições de fazer o jantar lá dentro da igreja e levaram o jantar para as pessoas de rua. Mas uma coisa que o pastor Wellington sempre enfatiza é o seguinte, que esse alimento que é dado para as pessoas em situação de rua tem que ser um alimento de qualidade, como se você também estivesse consumindo. Então tem que ser um negócio bem feitinho, bem temperadinho. Não é fazer de qualquer jeito só porque a pessoa está em situação de rua e está aceitando qualquer coisa. Não é isso. É fazer um negócio de qualidade para poder realmente ser útil e abençoar as pessoas. Muito bem. Para falar sobre a hospitalidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que por toda a Bíblia a gente vai encontrar hospitalidade, né? Por exemplo, Abraão recebeu estranhos em sua casa. E quando a Bíblia coloca estranhos entre aspas, é porque na verdade, eram anjos do Senhor, né? Eram anjos do Senhor. E esses anjos, na verdade, alguns estudiosos vão dizer que representam as figuras divinas, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas isso aí é apenas uma interpretação, no meu entendimento eram anjos mesmo, mas o fato é que Abraão recebeu esses estranhos em sua casa. Reuel, ou Jetro, né, dependendo do trecho de Êxodo, recebeu Moisés em sua casa e o sustentou. Né? Então, quando Moisés ele teve que fugir do Egito, né? Vocês se lembram da situação? Moisés ele foi criado pela filha de Faraó, ou seja, cresceu com uma educação egípcia, mas também cresceu com alguma educação judaica, porque hebraica no caso, porque a mãe dele verdadeira serviu como ama de leite durante um tempo. Então Moisés ele tinha uma identificação com o povo hebreu, porém ele foi criado como egípcio. E aí teve a confusão lá, ele viu um egípcio atacando um hebreu, né, porque o povo hebreu era escravizado, e aí esse egípcio estava maltratando hebreus e Moisés foi lá e assassinou esse egípcio. E os hebreus falaram: olha, a gente não mandou você assassinar ninguém, não sei o que, a gente vai ter problema agora. E aí Moisés acaba fugindo. Né? Ele acaba fugindo do Egito, ele vai até o deserto e lá ele encontra Reuel. E Reuel recebe Moisés, mesmo como fugitivo, recebe Moisés na sua casa e o sustenta. Né? Então, foi uma outra forma de hospitalidade. A mulher sunamita, que hospedou por muito tempo o profeta Eliseu, né? Também é uma outra forma de hospitalidade. Marta e Maria, que hospedaram o próprio Senhor Jesus, né? Marta e Maria, que inclusive eram muito amigas de Jesus, receberam Jesus em sua casa. Lídia, após convertida, também abriu as portas da sua casa a Paulo e seus companheiros. Então, ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos ver vários exemplos de pessoas abrindo as suas portas para receberem pessoas em suas casas. Isso era comum e isso era estimulado. Bom, a revista vai trazer algumas provocações para a gente, algumas perguntas, né? E uma delas é a seguinte: quanto vale a hospitalidade, né? Por que essa pergunta ela foi colocada desse jeito? Eu fico imaginando que é porque muitas vezes as pessoas elas não abrem suas casas porque elas ficam pensando no custo, né? Elas ficam pensando no gasto que elas vão ter, tanto de dinheiro para poder pensar no que oferecer para essas pessoas, quanto de tempo, né? Porque você, para receber bem uma pessoa, o que você vai fazer? Você vai arrumar a sua casa, você vai designar um tempo da sua vida para receber essas pessoas, e isso muitas vezes toma o tempo de outras questões e outras coisas que você precisa fazer. Então, as pessoas elas vão pensar no custo, no gasto, na despesa que elas vão ter para poder receber as pessoas. E aí o autor colocou uma pergunta interessante: qual é o valor da hospitalidade? Né? Ou seja, ele coloca a hospitalidade como algo que não vai trazer uma perda, mas vai trazer um ganho. Então, por exemplo, quando você recebe uma pessoa na sua casa,
quando você recebe bem uma pessoa na sua igreja, você não tem só um custo, você tem um ganho. Você tem uma bênção, você pode receber bênçãos, tanto das pessoas que você recebe, quanto do próprio Deus, que reconhece o seu esforço, reconhece a sua atuação e te abençoa. Eu não tenho dúvida disso, que quando as pessoas elas recebem bem os outros, que Deus vai abençoar e dar a elas condições de receber outras pessoas cada vez mais, porque ele entende que aquela pessoa está se oferecendo para ser um instrumento nas suas mãos, para poder abençoar. Então a gente precisa entender a hospitalidade não tanto como um gasto, como uma despesa, mas como um investimento, um valor que vai trazer para nós. Bom, o significado da hospitalidade na nossa revista, no grego, a palavra significa aquele que ama o estranho ou que ama o hóspede. A hospitalidade ela só é legítima quando é feita com amor. Foi o que eu falei lá atrás. Tem gente que gosta de receber as pessoas por interesse. Tem gente que gosta de receber as pessoas porque quer extrair algo delas, né? Então, vão ter pessoas que, não, vou chamar fulano aqui em casa para jantar, por quê? Porque fulano tem dinheiro, fulano tem influência política, eu vou receber algo em troca. Então, essa não é uma hospitalidade legítima. Na verdade, é um interesse, é um jogo de interesses, né, que a pessoa está executando. Tem gente que hospeda porque quer ostentar, quer mostrar a sua casa, quer mostrar os seus bens. E para que isso? Né? Para se sentir bem, né? Porque tem gente que precisa disso para se sentir bem, para sentir o seu ego massageado. Né? Na igreja é a mesma coisa. Né? Tem igrejas que, por exemplo, quando vem uma pessoa que você vê que está bem arrumada, que você vê que é importante, não sei o quê, o diácono vai lá e já bota lá num banco agradável, perto, né, da frente, ou então num lugar que seja melhor. E aí, quando entra uma pessoa, às vezes, que até tá suja, tem situação de rua, uma pessoa humilde, bota lá atrás, bota lá no fundo, porque não quer essa pessoa muito perto lá do meio, não. Então, assim, tem situações muito complicadas, né? E é muito complexo você lidar com isso. Mas a verdade é que a hospitalidade ela só é legítima quando ela é feita com amor, né? Quando ela é feita com cuidado, quando ela é feita sem interesses. Qual é o valor da hospitalidade? Né? O autor vai dizer que as recompensas elas estarão garantidas aos que são hospitaleiros, visto que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Foi o que eu falei. Se você entende que a hospitalidade é um gasto, que é algo que você vai perder, você vai ter perdas, você vai estar deixando de receber as bênçãos do Senhor, porque Deus não vai deixar você perder nada. Se você está investindo um tempo, está investindo recursos para receber pessoas na sua casa, Deus vai te dar condições de prover e substituir, né, esses recursos que você empregou e vai repor isso para você. E às vezes até mais. Então, é importante perceber isso. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se você realmente está fazendo para Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar a fazer aquilo. Deus vai te ajudar a cumprir a missão. O Senhor Jesus, ele se diz servido quando damos de beber, ainda que seja um copo de água fria, um pequenino. Né? Então, você veja, às vezes é uma coisa simples que você pode fazer, mas ainda assim Deus reconhece o esforço. Bom, o que a igreja pode fazer nesse sentido de hospitalidade? Né? São coisas que a gente tem que pensar, que são situações que a gente encontra na nossa igreja e que a igreja ela pode, trabalhando a hospitalidade, ajudar as pessoas. Por exemplo, o que uma igreja pode fazer pela irmã ou irmão que ficou viúvo e sozinho? Né? A igreja ela pode enviar pessoas para conversar com essa pessoa na sua casa, pode fazer almoços, jantares, cultos, eventos para receber essas pessoas na igreja? Pode. Né? Existem ministérios nas igrejas, né, que às vezes são chamados de ministérios de ímpares, né, ou ministérios de singulares.
são uma forma carinhosa, às vezes, de se denominar as pessoas que são sozinhas, né? Viúvos, divorciados, pessoas que foram largadas pelo marido, pela esposa, e que muitas vezes elas sentem um vazio emocional, uma tristeza emocional muito grande. A igreja ela tem condições de receber essas pessoas, de criar eventos ou acolher essas pessoas quando acontecem essas situações. O que a igreja pode fazer pela família que chegou recentemente à cidade ou ao bairro e começou a frequentar a igreja? No interior é muito mais comum, né? No interior a família chega, ela não sabe onde são as coisas, ela não sabe aonde encontrar as coisas muitas vezes, não tem referências, né? Não estou falando de loja, não, comércio. Às vezes você chega no centro da cidade, nessas cidadezinhas, o centrinho é pequeno, você encontra tudo que você precisa ali. Você encontra supermercado, você encontra banco, você encontra padaria, você encontra tudo ali. Mas eu estou falando daqueles serviços que às vezes você precisa fazer na sua casa, de um eletricista, de um pedreiro, e que você precisa de uma pessoa de referência, né? Uma babá, uma funcionária que trabalha na sua casa, e você precisa de alguém, de uma indicação, né? A igreja ela pode fornecer essa indicação, ela pode dar essas referências, né? Ela pode acolher essa família, ajudar na mudança. Existem igrejas que, quando percebem que uma família está se mudando, vai lá, se prontifica para poder ajudar na mudança daquela pessoa. Então, são formas da igreja ajudar, né, exercer a sua hospitalidade recebendo essas pessoas, né? O que a igreja pode fazer pelo novo crente que está sendo perseguido na escola ou na universidade, né? A gente ouve muito sobre isso, porque existe uma coisa no ambiente acadêmico, por causa do método científico, e o método científico, ele, por ser científico, ele se arroga a uma situação em que, para ser científico, precisa ser observável. Então, por ser observável, para ser observável, tem que ser observável pelos nossos 5 sentidos. Então, ele não tem a compreensão do divino, ele não tem a compreensão do sagrado. E aí, muitas vezes, nas faculdades, os professores, eles acabam denegrindo, acabam ridicularizando os cristãos, que muitas vezes vão mal instruídos das suas igrejas para o ambiente universitário, e aí essas pessoas elas são humilhadas, achincalhadas pelos professores, porque elas expressam uma visão, uma cosmovisão religiosa, cristã, e acontecem muitas situações tristes e essas pessoas acabam elas sendo perseguidas, elas acabam sofrendo com isso, com esse relacionamento com professores, com colegas de escola, colegas de universidade. E a igreja ela deveria ter um ministério forte nessa área para poder ajudar essas pessoas, abençoar essas pessoas, né? Então, a igreja ela pode atuar até mesmo dentro das universidades, né? Recebendo os cristãos que estão lá ou outras pessoas, pessoas que enfrentam dificuldades emocionais, né? O índice de suicídios nas universidades é muito grande, então é uma forma das pessoas serem alcançadas, né, nas universidades, os cristãos ou pessoas que enfrentam dificuldades nas universidades, nas escolas. Capelania hospitalar, capelania hospitalar não, capelania universitária, capelania escolar, né, são ministérios, pessoas que vão e atuam nesses locais. O que a igreja ela pode fazer pela família que está sendo despejada da sua casa, né? A gente está vivendo uma situação de crise econômica muito grande. Muitas pessoas foram despejadas das suas casas, né? Não tinham onde morar e muita gente foi para a rua e muitas dessas pessoas eram cristãs, né? O que a igreja fez para ajudar essas pessoas? O que a igreja tem feito para ajudar essas pessoas? Será que não teria como a igreja arranjar um lugar para que essas pessoas pudessem ficar hospedadas por um tempo? A igreja não poderia investir em, por exemplo, no aluguel de alguns locais para que essas famílias pudessem ficar hospedadas por um tempo até poder se reerguer? São questões a se pensarem.
Quais são os cuidados que nós devemos ter com a hospitalidade? Nós precisamos ter cuidados? Sim, precisamos. Por quê? A hospitalidade ela deve ser exercida por precaução, porque tem pessoas mal intencionadas que entram nos lares cristãos com propósitos malévolos. Tem. Tá aí o texto de 2 Tessalonicenses, e que falava de pessoas que iam nas igrejas para pregar um outro evangelho e acabavam fazendo intrigas com outros irmãos da igreja para que essas pessoas trouxessem esses ensinamentos para o seio da igreja, dividissem a igreja. Então, é um cuidado que a gente deve ter nas próprias igrejas, tá? Às vezes vem um pastor, né? Eu sou de Araruama, quer dizer, eu fui da primeira igreja batista de Araruama, e lá a gente teve situações no passado, não na minha época, mas antes de mim, situações em que pastores chegaram na igreja, começaram um trabalho lá e tudo mais, e aí de repente do nada ele se empomba com a liderança da igreja, e ele pega aquele grupo que ele formou e ele sai e cria uma outra igreja, né? Então é preciso ter cuidado, muito cuidado com esse tipo de pessoas, porque essa não é a forma de Deus trabalhar. Deus não trabalha na divisão, ele trabalha na multiplicação, né? Então tem que ter um propósito, tem que ter todo um relacionamento. A igreja tem que aprovar, né? Não é assim, simplesmente o cara chega, pesca no aquário, faz um grupo e depois sai, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Nos nossos lares, tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente hospeda. Não pode sair hospedando qualquer um. A gente pode estar hospedando um assaltante. A gente precisa tomar cuidado. Os tempos são complicados, né? A gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo, a cidade que a gente está vivendo. A gente também precisa entender que a gente deve ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, nós devemos ser hospitaleiros, sem, contudo, abandonar o cuidado e o bom senso. É preciso estar seguro de que aqueles aos quais hospedaremos não causarão mal a nós e à nossa família. Então, não é assim, a pessoa chega, bate na sua casa, uma pessoa que você não conhece, que você não sabe, nunca viu, e você simplesmente bota para dentro da sua casa com todas as portas destrancadas. Não é assim. Tá? É preciso tomar muito cuidado com a forma como você age, né? Então, é preciso saber ter referências de quem você está colocando para dentro da sua casa. Se for um pequeno grupo, é diferente, né? Mas mesmo um pequeno grupo, você também não vai botar qualquer pessoa dentro da sua casa. Provavelmente o que vai acontecer é que alguém vai convidar alguém para o pequeno grupo na sua casa. Então, você não conhece, mas alguém conhece, né? E a ideia do pequeno grupo é essa, que seja um momento de relacionamento, um momento em que as pessoas se juntem ali e possam, por meio do culto e do que vem depois, ter momentos de comunhão e estreitar os laços de comunhão das pessoas da igreja. Então, é diferente. Mas se você vai hospedar alguém para passar um tempo na sua casa, que seja alguém que você conhece ou que você tenha muito boas referências de quem essa pessoa é. A hospitalidade, como é que você desenvolve a hospitalidade na sua vida? Muito bom. A gente pode fazer isso de algumas formas. Primeiro, orar para que Deus nos faça mais hospitaleiros, para que a nossa casa também seja a casa de outros que dela precisarem, né? Então, você pode orar para que Deus possa estar atuando no seu coração, para que você sinta no seu coração o desejo de abrir a sua casa. Nós também podemos tomar a decisão, porque não é só orar, a gente tem que agir, né? Então a gente pode tomar a decisão de ser hospitaleiros, mesmo quando estivermos lutando com nossos recursos. O mandamento é para todos e não somente para os mais abastados. A voluntariedade supera qualquer limitação. Então, quando você estiver, por exemplo, pensando, de repente, se a igreja do Grajaú decidir partir para a linha de trabalhar com pequenos grupos novamente, ela já trabalhou no passado, se a igreja pensar nisso, e você pensar em receber as pessoas na sua casa, poxa, você não tem recursos, cara, abre o jogo, fala, olha, eu vou oferecer minha casa, mas eu preciso que cada um traga alguma coisa, porque realmente eu não tenho condições de alimentar todo mundo, e as pessoas vão entender, e as pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender que não é só ir para a casa da pessoa, só para comer um negócio gostoso, tomar um café gostoso. As pessoas também precisam ajudar, né? As pessoas também precisam contribuir.
Ensinemos as crianças a serem hospitaleiras, né? Se elas observarem o exemplo dos seus pais, elas nunca vão se esquecer dele. Então, crianças que aprendem a dividir o espaço, a comida, a roupa, o brinquedo, não terão dificuldades em procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas. Ou seja, é educar desde criança. É educar desde criança. Né? Se você, por exemplo, no caso dos pequenos grupos, você receber uma famílias na sua casa e elas tiverem crianças, pega as crianças, leva para o quarto de um deles para que eles possam dividir, compartilhar os brinquedos. Cara, se tem uma coisa que criança adora é brincar junto. Né? A criança gosta de brincar junto. O que às vezes dá o curto-circuito não, esse aqui é o meu brinquedo, não, esse aqui é meu. Às vezes a criança está com o brinquedo que é do outro, ele acha que é dele porque ele pegou naquele momento. É só uma questão de conversar, é só uma questão de bater um papo e acertar as arestas. Procuremos oportunidades para compartilhar nossa casa. Tomemos a iniciativa de promover encontros em nosso lar, né? Refeições, estudos bíblicos, orações. Essa decisão, né, ela deve partir da gente. E você pode oferecer, pensar nessas oportunidades. Você não precisa ter uma igreja com pequenos grupos estruturados para que você possa começar a receber as pessoas na sua casa, nem que seja para tomar um café, bater um papo, almoçar, um domingo você chegar para uma família e falar, pô, vamos lá para casa, vamos almoçar lá em casa, não sei o quê. E isso ajuda a igreja a ficar mais unida, a ficar mais próxima. Então é uma forma de você desenvolver a hospitalidade. Pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Olha, isso é importantíssimo. Tem igreja onde as pessoas entram, sentam no banco, assistem o culto, saem e ninguém vem falar com elas. Tá? Eu já ouvi relatos de pessoas que entraram na igreja, assistiram o culto, saíram da igreja e ninguém veio falar com elas. Absolutamente ninguém. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente tem que praticar a hospitalidade também na nossa igreja. Ser gentil com os irmãos, ser gentil com os visitantes, criar um ambiente agradável, acolhedor, para que essas pessoas sejam bem recebidas. Dá um bom dia, dá um sorriso, dá um abraço. Se a pessoa ela já tem muito tempo que ela não vai, poxa vida, faz um esforço, liga para a pessoa, quando a pessoa aparecer na igreja, recebe bem essa pessoa. A hospitalidade ela deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior. Eu posso dizer para os irmãos que eu fui membro do Grajaú durante muitos anos, de 95 a 2012. Depois eu fiquei um bom tempo congregando lá em Araruama. Mas todas as vezes que eu voltei no Grajaú, eu fui muito bem recebido, muito bem recebido. Os irmãos que me conheciam, as irmãs que me conheciam lá de trás, sempre muito carinhosamente vieram falar comigo. Então, isso é importante, isso é importantíssimo. Quando a gente é bem recebido na casa de Deus, a gente se sente bem e aí a gente fica. Então, para uma igreja que deseja crescer, uma igreja que deseja crescer numericamente, para poder ter mais condições de abençoar as pessoas do bairro, ela precisa ser uma igreja acolhedora. Ela precisa ser uma igreja onde as pessoas se sintam bem estando nela. Para concluir o nosso estudo, a gente precisa entender que a prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja. Por meio dela, nós podemos expressar mais uma maneira de servir ao Senhor. A nossa hospitalidade ajuda os irmãos a cumprirem as suas tarefas, principalmente quando estão viajando a serviço do Senhor, e sendo assim a igreja edificada e o Senhor Jesus verdadeiramente honrado. Então, quando a gente viaja, quando a gente vai fazer algum trabalho missionário, isso é muito bom. Isso abençoa a igreja. E a igreja ela pode ser abençoada recebendo esses irmãos. Há pouco tempo atrás, a igreja ela teve a oportunidade de hospedar uma família de cubanos, né, missionários, que passaram uma temporada no Brasil, no Rio de Janeiro, e a igreja teve essa oportunidade de demonstrar essa hospitalidade. Que a gente possa ter mais oportunidades como essas, para também poder demonstrar essa hospitalidade como igreja, que a gente possa servir, aprender a servir as pessoas, e não só os de fora, mas também os de dentro. Que, de repente, a partir dessa lição, a gente possa começar a pensar sobre a possibilidade de estarmos cada vez mais nos reunindo, cada vez mais tendo a oportunidade de estarmos juntos, para que a gente possa também crescer nessa comunhão, né, nessa integração
do povo de Deus, da igreja, do corpo de Cristo. Por fim, a gente precisa entender que a hospitalidade feita sem murmuração abençoa tanto o que recebe quanto o que a pratica. Você não quer ser mais abençoado ainda? Exerça a hospitalidade. Exerça a hospitalidade, seja em sua casa, seja na igreja. E você tenha certeza que a bênção virá, você será abençoado e a sua casa e a sua igreja também serão abençoados. Amém? Por hoje é só. Até daqui a pouco. Eu não estarei presente, mas teremos a oportunidade de estarmos juntos em outros momentos. Que Deus possa abençoar o domingo de cada um. Paz e graça. Que Deus os abençoe.